Beleza, pessoal, voltamos então com mais um vídeo do canal Bioric Consciência. Hoje numa data muito especial, afinal de contas, hoje é dia 15 de outubro e é dia dos professores. Esse aqui é mais um vídeo extra do canal que eu fiz justamente por conta dessa data que é tão importante pra gente. Afinal de contas, o que é professor? Professor, mestre, educador... De onde vem essas palavras? O que elas significam de verdade? A palavra mestre vem do latim magister, que significa aquele que ordena, aquele que guia, o que conduz. A palavra professor vem de professum, também do latim, que significa aquele que professa, aquele que se manifesta, que declara-se em público. E a palavra educador vem de ducere, que tem o significado de conduzir, guiar. E também da palavra educare, que significa literalmente criar, no sentido de criar uma criança, nutrir, fazer crescer. No sentido filosófico, a gente pode dizer que significa levar para a luz. Ou, pensando numa forma mais aristotélica, fazer a criança sair da potência e ir para o ato. Da virtualidade à realidade. De qualquer forma, a gente pode perceber que professor, mestre, educador tem o significado e o sentido de guiar as pessoas para um caminho de conhecimento, de sabedoria, no sentido de melhorar enquanto ser humano. E isso é muito importante. Eu posso dizer que eu comecei como professor meio que por acaso. Quem já foi meu aluno há algum tempo atrás lembra da história de como tudo aconteceu. Eu queria fazer um outro curso, mas aí não deu muito certo, porque financeiramente não era possível, e acabei escolhendo a biologia. Pouco tempo depois que comecei a fazer biologia, eu tinha descoberto que aquele curso que eu queria fazer, na verdade, eu estava enganado em relação ao outro. E no meio do curso, a situação me levou a ter que decidir ser professor. Para quem me conhecia na época, sabe que a coisa menos provável que eu fosse ser na vida era professor. Porque eu era extremamente tímido, e ainda sou, na verdade. Tinha dificuldade de falar com pessoas que eu não conhecia, enfim. Eu jamais seria professor. Mas a situação da época me levou a ter que fazer essa escolha e dar aula. Foi assustador. No primeiro dia, indo para a sala de aula, no corredor da escola, eu pensei seriamente em desistir, largar daquilo tudo e sair correndo para casa. Mas aí, entrei na sala, comecei a dar aula, ainda não tinha um assunto bem certo, eu era eventual na época, mas ali naquele momento, conversando com os alunos, eu de fato percebi que dar aula era a coisa mais incrível que eu podia fazer na minha vida. E depois disso, eu nunca mais pensei sinceramente em fazer outra coisa. Penso sim, obviamente, em fazer algumas outras coisas, mas não coisas que substituam a aula. Porque eu sou professor, é isso que eu sou, é isso que eu quero ser e é isso que eu vou ser. Até quando eu aguentar. Infelizmente a gente sabe, eu vi uma notícia aí há algum tempo atrás, que o Brasil caiu para o último lugar do ranking do prestígio do professor. Eu não vou aqui ficar rasgando cedo e falando que a profissão é maravilhosa e que tudo são flores para os professores. Não, é uma profissão difícil, é uma situação difícil que a gente está passando já há algum tempo, mas agora pior. A gente vê casos terríveis de desacato, desrespeito, violência contra os professores. Isso é muito triste, porque a gente sabe que o professor é aquele que pode conduzir, como a gente falou lá no começo, não uma pessoa, mas um povo inteiro, né, para uma situação melhor, para uma situação mais educada, para uma situação mais preparada. Infelizmente a gente ainda passa por esse tipo de situação aqui. Não. Ô, seu nome tá alto, o cara já falou depois da escola, né? Chamou pra porrada. Ah, chamei pra porrada? Não chamou não, mano. Você falou o nome da cadeirada? Se você não me chamou pra porrada. Você falou o nome da cadeirada? Você falou o nome da cadeirada? Não, o que é? Para, Jean! Para, Jean! Eu vou dizer aos senhores, pasmem, o Brasil gasta $1 bilhão de reais por dia, em média, em educação, para formar ou para desformar as nossas crianças, se é que eu posso usar esse termo, pode ser que seja um neologismo, né? E sabe por que a nossa educação é tão ruim? Porque os nossos professores, lamentavelmente, hoje, não sabem ensinar. Porque os nossos professores, lamentavelmente, hoje, não sabem ensinar. Porque os nossos professores não sabem ensinar. Pegou na cara da gêmea!
cara tem que fazer a pau que o cara embora. Estourei aí. Vai lá. Caralho! Amassou a prova toda, viado! Olha, rapaz. Caralho, mulher! Mas uma coisa incrível foi que eu vi uma entrevista que fizeram com o professor Tiago, que apareceu na imagem aí, e mesmo depois de toda essa situação, ele falou de maneira muito confiante, que acredita na educação. E ser professor, no fundo, é isso, é independente de qualquer coisa, continuar acreditando na educação, continuar acreditando nos alunos, continuar acreditando que eles podem ser muito melhores, que eles podem ser muito mais, e continuar acreditando que você, enquanto professor, pode contribuir, mesmo que seja um pouquinho para isso. E enfrentando todas as barras pesadas que tem nessa profissão, quando um aluno volta para você e fala que deu certo e que ele conseguiu alguma coisa que ele queria muito, a sensação de gratificação é gigantesca, é extasiante, é a melhor sensação do mundo. Saber que você ajudou alguém a conquistar alguma coisa, a ser um pouco mais feliz. Saber que aquelas coisas acontecem ainda faz com que a gente às vezes desanime um pouco, fique um pouco frustrado, mas a gente não pode esquecer que coisas desse tipo também acontecem. A Carolina, a ela tá dodói. Yasmin, Você é especial. Isabelle, Última chamada. Ítalo, Última chamada, pro. José, Gente, na... obrigado. Caio Bruno, Você é minha rainha. obrigado, você é meu rei. Maria Eduarda, Você é minha joia rara. e você é minha. Posso te dar um abraço? Com certeza, sempre. Isso é emocionante demais. Poder ver que ao contrário de tudo que dizem, ao contrário dos rankings que a gente fica em último, ao contrário do que a sociedade às vezes faz parecer, tem muita gente que ainda respeita e admira os professores. Eu fiquei pensando num texto para tentar definir o que é ser professor hoje. Pesquisei um monte de coisas e fiquei com medo de cair no clichê de alguns textos que são muito utilizados. E aí depois de algum tempo me veio na cabeça que na situação atual que a gente vive hoje, não é o texto de um educador o melhor para definir o que os professores são. Com as suas devidas adaptações, eu acho que o George R.R. Martin deu uma definição muito próxima do que é ser professor hoje em dia. Olha aí. Night gathers, and now my watch begins. It shall not end until my death. I shall take no wife, hold no lands, father no children. I shall wear no crowns and win no glory. I shall live and die in my post. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the walls. I am the shield that guards the realms of men. I pledge my life and honor to the Night's Watch, for this night and all the nights to come. Pois é, nós somos o escudo que protege os homens. O escudo que protege os homens da ignorância, da informação ruim. O escudo que protege os homens da incoerência, da falta de beleza, da falta de estética. O escudo que protege os homens da falta de argumentação. O escudo que protege os homens do medo de participar de debates. E algumas vezes somos até o escudo que protege os homens e as crianças de monstruosidades. Às vezes dando a própria vida, como na Patrulha da Noite. Eu espero que nós nunca nos esqueçamos da Helen de Abreu Silva Batista, essa heroína, essa professora, que foi o escudo que salvou tantas crianças lá em Janaúba.
A Halle colocou no nível máximo a essência do que é ser professor. É se entregar, é se dedicar, é cuidar dos seus alunos de todas as formas que você puder. Antes de continuar, quero dizer muito obrigado, Halle, por dar esse exemplo. A gente nunca vai esquecer. Pensando nesse caso e em tantos outros grandes professores que eu conheço, me vem na cabeça uma poesia de Fernando Pessoa, que eu acho que diz o que você tem que fazer para ser um professor mesmo. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto é no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Agora eu quero pedir licença aqui no canal BioRic Consciência para todos vocês que assistem, para de maneira muito singela só relembrar, fazer uma homenagem aí, relembrando de algumas pessoas, de alguns professores que foram muito, mas muito importantes na minha vida. Esses obviamente são só alguns que eu elenquei, mas teriam muitos outros, o vídeo ficaria muito longo. A primeira que eu quero agradecer demais é a professora Isaura, que me deu aula lá na escola Celestina Valente Legenfelder. A professora Isaura me ensinou muitas coisas, entre elas ser apaixonado pela poesia. Eu lembro que na época, às vezes coisa de adolescente eu acho, escrevia alguns poemas e ia mostrar para ela. E ela sempre falava que estava muito bom, que estava muito legal, parabéns, mas sempre como professora apontava os meus erros. Ela fez o que eu ouvi uma vez numa frase dizendo: se você vai disparar a flecha da verdade, antes molhe a ponta dela no mel. Era o que ela fazia. Nunca deixou de apontar os meus erros, mas sempre me incentivou. Eu não virei nenhum grande poeta, mas eu com certeza sou apaixonado por poesia por conta dessa professora maravilhosa. Obrigado, Isaura. Outra figura muito importante na minha vida é a professora Cibeles. A professora Cibeles é uma pessoa incrível, fascinante, um doce de pessoa e que, não coincidentemente, dá aula de ciência. E aí você pergunta, por que você escolheu essa área para estudar? Tá aqui do meu lado uma grande dica do porquê eu fiz as escolhas que eu fiz. Essa professora inspira os alunos, levando para as aulas a paixão que ela tinha pela educação. E essa paixão eu acho que me contagiou um pouquinho. Muito obrigado, Cibeles, obrigado mesmo. Outro cara que eu quero lembrar é o professor Robiney, nosso professor de educação física. O cara descolado na época, o professor que a galera queria fazer amizade, mas que não deixava a gente à toa não, botava a gente para correr mesmo. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, salto à distância, salto em altura, tudo isso eu fiz com o Robiney falando, vamos lá, vamos lá. Valeu, Robiney, muito obrigado. Não virei um grande atleta, mas agradeço demais também, viu? Valeu. E esse cara aí é o Miguel, grande professor também de química, me deu aula, me fez ficar viciado em balanceamento. Eu acho que a coisa mais marcante que eu tenho em relação ao Miguel aconteceu, na verdade, depois que eu já não tinha mais aula com ele, depois que eu já tinha me formado, inclusive. Eu estava numa de estudar para o vestibular, e aí eu fui lá até o Miguel, pedi uma ajuda, pedi uma força, e ele me deu um livro de química, um monte de palavras de incentivo, dizendo que era isso mesmo, que eu estava no caminho certo e que eu ia conseguir. Isso faz toda a diferença. Além do Miguel tem a Ana Lúcia também, outra pessoa fantástica. Aulas incríveis, uma pessoa super animada, descontraída, que fazia a gente gostar realmente de assistir a aula. Eu lembro que ela fazia umas vozes engraçadas durante a aula e isso descontraía, fazia a gente dar risada e a coisa ia muito mais suave. Miguel e Ana, obrigado, valeu por vocês terem sido meus professores. Vocês fizeram toda a diferença. Aliás, a Ana me deu aula de biologia, o Miguel de química. Esse cara aí era o meu professor de matemática, o Zezé. Ele era brilhante, um cara genial, sério, compenetrado, mas fantástico. Ele quase me convenceu a fazer matemática, mas eu consegui escapar desse destino. Brincadeira, óbvio, a matemática é muito legal, mas a biologia é muito mais linda, né? Zezé, valeu mesmo, viu? A fórmula de Bhaskara nunca mais foi a mesma depois das suas aulas. Obrigado, professor. Próximo da minha lista, talvez vai ficar um pouco bravo comigo por eu ter colocado ele aqui, mas enfim, o cara era o máximo. Eu tive muito poucas
aulas com ele. Eu lembro que era aula de reposição que ninguém queria dar e também ninguém queria assistir. Era sábado de manhã, mas a gente ia assistir, porque a aula era de outro mundo. Eu tô falando do Carlos Gomiero, uma das pessoas mais sensacionais e brilhantes que eu tenho o privilégio de conhecer ainda como amigo, não só como professor. Carlitos, muito obrigado, viu, por ter sido meu professor e por ser ainda o meu grande amigo. Valeu. Bom, essa figuraça aí, a Silene, foi também minha professora de história, professora incrível. E mais uma vez eu tive o privilégio de manter, né, esse contato com ela depois de eu deixar de ser aluno dela. E ela passou a ser uma das minhas grandes amigas também. E aí eu pude perceber ainda mais o quanto é uma pessoa fascinante. Enquanto ainda me dava aula de história, também me dava uns toques de música, porque a Silene canta muito. Além de ser uma professora incrível e manjar demais de história. Silene, muito obrigado por tudo que você fez. Muito obrigado por ter sido minha professora. Muito obrigado mesmo. Valeu, viu? Agora, esse cara da minha lista, na verdade, ele nunca foi meu professor, infelizmente, pelo que eu ouço falar. Mas ele foi o meu diretor quando eu comecei a dar aula. Tô falando do Xandão. Você pode não acreditar, mas eu já tive problema sério em lidar com alunos. É um absurdo pensar isso, né? Justo eu, um cara tão legal. Mas como eu disse lá no começo, eu não tinha ainda o meu jeito, né? Era um cara meio timidão, meio travado. E aí, no começo, tive uns atritos, uns problemas, queria meio que me impor na sala e, né, não dava muito certo. Aí o Xandão me chamou na sala dele e falou: professor, se você tiver problema na sala, eu vou ficar do seu lado até o fim. Mas se você aceita o meu conselho, bater de frente com o aluno não vai resolver nunca nada. Porque eles são jovens e eles ainda acham que estão sempre com a razão. Eles nunca vão dar o braço a torcer. E a partir dessa fala aí do Xandão, eu comecei a mudar o meu jeito de dar aula e nunca mais tive problema com o aluno. Então, não foi meu professor de matemática, que é o que ele faz, pelo que eu fiquei sabendo, de melhor, mas com certeza foi um grande professor para me ensinar essa arte de ser professor. Obrigado, Xandão, valeu mesmo, viu? E ainda nesse sentido de caras que não foram meus professores, infelizmente, porque eu adoraria se tivesse sido, tem esse figura aqui, ó. Esse é meu irmão, né? Meu irmão que não é genético, mas é meu irmão eleito, meu irmão escolhido. O Maurício é um cara sensacional e um dos professores que eu mais admiro. Esse cara se dedica demais para aquilo que ele faz. Se entrega demais para a missão que ele escolheu para a vida dele, que é fazer com que os alunos dele conquistem tudo que eles quiserem. E também que eles sejam críticos, que eles pensem, questionem, não aceitem. Porque esse cara aí é o professor de filosofia mais incrível que eu tive o privilégio de conhecer. Infelizmente não tive aula, mas pude dar aula do lado dele, que foram as experiências mais incríveis nos cursinhos pré-vestibulares que a gente montou, enfim, muita história. Valeu, Maurício, obrigado mesmo, você me ensinou demais e ainda ensina, viu? E para finalizar, eu selecionei 3 caras que foram muito importantes, mas lá no nível de graduação, na faculdade. Caras que me inspiraram dentro da biologia e até dentro da sala de aula. O primeiro deles é o André, figuraça, era o coordenador do curso na época. O André é um professor incrível, domina com maestria o conteúdo que leciona, o que para mim é uma das características mais incríveis que um professor pode ter. E além disso, ainda era um cara descolado, que consegue conversar muito bem com todo mundo, é um cara que questiona, é um cara muito bacana. O André com certeza foi um dos caras que eu usei como referência para construir o meu personagem de professor. Valeu, André, obrigado, hein? Esse aí é o Jefferson, outra figuraça da época de faculdade. Um cara que tinha um conhecimento gigantesco e um senso de humor sarcástico incrível, que me fascinava também demais. Sem contar que dava aulas sobre evolução, que é um dos meus assuntos preferidos. Jefferson, com certeza suas aulas foram inspiradoras,
tanto para me fazer gostar ainda mais do assunto de evolução, quanto para construir mais uma vez o meu personagemzinho de professor. Valeu, Jefferson, obrigado, professor, um grande abraço para você e para sua gata inseparável. E para finalizar, não menos importante, tem o meu grande professor Armando. Esse cara é dono de uma genialidade descomunal. Eu não consigo até hoje entender como tem tanto conhecimento dentro de uma pessoa só. Uma vez eu fui com a faculdade para uma viagem lá para Bertioga. A ideia da saída técnica era para coletar algas. Mas eu sempre fui muito mais zoólogo do que botânico. E aí, andando, olhando pelo chão, de repente eu vejo um pedaço de esponja, uma esponja já morta, mas na esponja achei uma coisa muito interessante, parecia umas aranhinhas dentro da esponja. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, mas são aranhas, né? Que coisa estranha. Aí fui lá pro Armando, grande Armando, falei, vou ver se o professor conhece isso aqui, né? Vamos lá. Levei, aí ele pegou e falou, nossa, olha só que interessante, são picnogônidas. Eu nunca mais esqueci as picnogônidas. Aí quando eu cheguei em casa, voltei, né, fui lá olhar o que era a tal da picnogônida que o professor falou. Aí peguei o Barnes, o livro de zoologia que a gente usava na época, que era esse aqui, ó. Um dos livros mais legais que existem no universo. Peguei o Barnes para olhar as tais picnogônidas e eu achei lá as páginas 694 e 695 falando sobre as picnogônidas, um grupo de aracnídeos. O que me deixou mais fascinado ainda com o professor Armando. Por quê? Esse livro tem mais de 1.100 páginas de texto. As picnogônidas estão só em 2 páginas. Ele lembrou prontamente. Explicou na hora o que elas eram, qual era o grupo, as características e tudo mais. Ou seja, o professor Armando é um fenômeno da biologia. Um cara incrível. E, eu preciso dizer, eu não vou ser um cara egoísta, eu posso compartilhar com vocês algumas aulas desse cara incrível. Porque ele também tem um canal no YouTube. O canal dele chama Armando nas Redes. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Entra lá e dá uma olhada, porque você vai ver o quanto esse cara é brilhante. Parabéns, Armando, pela sua atuação como professor. Você é fantástico. Muito obrigado por ter também me inspirado, né? Com certeza foi um dos caras que, quando eu olhei dando aula, eu falei, eu quero ser assim. Obviamente não chego ainda nem a 10% do seu conhecimento, mas eu estou batalhando para isso. Estou lendo bastante e vou tentar chegar lá. Pelo menos chegar um pouco mais perto. Mas eu espero que você continue sendo essa inspiração para os seus alunos. Obrigado, professor. É isso aí. Para terminar, eu queria dizer que uma vez eu ouvi uma história que na China todo mundo se curva para o imperador. O único que não se curva para o imperador é o professor. Nesse caso, é o próprio imperador que se curva. Eu nem sei se essa história é realmente verdadeira, mas enfim, aqui no Brasil tá difícil do nosso imperador se curvar para o professor. Tá difícil de muita gente se curvar para o professor, mas eu quero dizer sem sombra de dúvida que para essa galera que eu coloquei aqui hoje e para muitos outros que participaram aí da história da minha vida, eu com certeza me curvo e vou me curvar sempre com muito orgulho de dizer que vocês foram meus professores. Muito obrigado.